Boa noite, meus amigos. Boa noite, queridos. Como é que vai vocês? Gente, como é que pode, né? Eu fico pensando nesses tempos de política, né? O quanto a gente vê a idiotização, né? Já falando assim, a idiotização do povo brasileiro. Como as pessoas ficam, né? Nessa de rivalidade e tanta besteira, né? Eu fico pensando, a política se tornou um circo, né? Nada mais é que um circo. Antes era um circo fechado, né? Fechado só para alguns. Agora já está explanando o circo para todos. Corrupção, é, tanta coisa preocupante nesse país, a violência que mais cresce tanto, né? A pobreza, a fome, tanta coisa, gente, para se preocupar, né? A gente tem que fazer uma espécie de check-up no Brasil inteiro para saber as zonas mais necessitadas para poder fazer progresso nesses ambientes, né? É assim que a gente faz uma política eficiente, né? É a gente tendo bons profissionais, né? Que fazem assim uma espécie de varredura, é como se fosse um antivírus, é como se fosse um processo assim de identificação nas zonas mais carentes para fazer progresso nesses lugares, né? Para iniciar ali projetos, né, de emprego, de empreendedorismo, de tudo mais que possa ser eficiente, né, para melhorar a vida do povo, né? E é o que a gente menos vê na política, né? A gente vê o que? Propaganda, né? São milhões gastos em propaganda para depois chegar lá dentro e não fazer nada. E ainda roubar ainda de tudo, acima de tudo, além de tudo ainda roubar, né? É complicado, né, gente? Aí eu fico pensando como é que os extraterrestres, gente, vão se comunicar com a gente, se a gente tá com essa mentalidade tão fútil ainda de política, de politicismo, de briga, de rivalidade, sabe? Como é que a gente quer se comunicar com seres tão elevados se a gente mesmo não evolui a nossa mente? Se a gente ainda fica nessa de política, né? O que tem que acontecer, gente, é uma verdadeira revolução no cenário político brasileiro. Tem que ser tudo renovado, tem que ser tudo mudado. Os políticos eles devem ser profissionais. Eles não devem ser políticos. Político por só não faz nada. Só fica lá dentro debatendo e brigando. Muitos deles não têm a menor competência de estar lá. Muitos políticos não têm a menor competência de estar exercendo os cargos que exercem e ganhando ainda muito. Além de tudo, não faz nada, ainda rouba. É um absurdo, né, gente? É um absurdo, né? A gente deve ter na política, o sistema político, gente, deve funcionar como empresa, como qualquer empresa. Se você tem um profissional bom, a empresa vai render, né? Agora, no cenário político, você não tem nem profissionais, né? Você deve acontecer, gente, uma reformularização no cenário político brasileiro para a gente poder evoluir e sair disso. A primeira situação é a gente não ter mais essas eleições como são, né? Essa gastação de essa enxurrada de dinheiro, né, que vai para campanha política é um absurdo, né? É um absurdo. A gente deve ter uma eleição mais barata, uma campanhas políticas mais baratas, uma política brasileira que foca realmente naqueles que têm o mérito de estar lá dentro, né? Mas para isso o que é preciso fazer, gente, né? Na igreja, lá não sei quem é. Peraí. Mas para isso o que é preciso fazer, né, gente? É preciso honestidade. As pessoas devem ser honestas, gente, acima de tudo. Honestidade é o que o Brasil mais precisa nesse momento. E honestidade começa
com a gente mesmo. Começa dentro dos nossos lares, na nossa casa, no trabalho onde você trabalha, na escola onde você estuda. Honestidade na convivência com as pessoas dentro e fora de casa. Começa assim, gente, com honestidade. É um sistema honesto que deve ter para reger o Brasil. Mas as pessoas devem ter a honestidade acima de tudo. É preciso isso, gente. Mas agora, A ou B na política, Lula, Bolsonaro, isso aí não vai adiantar de nada, gente. Vocês ficarem brigando, se debatendo por candidato A ou B, não vai adiantar em nada, não vai levar a nada. Isso não vai melhorar a nossa vida. O que vai melhorar é a gente realmente pensar em trabalhar o nosso íntimo. Trabalhar principalmente a nossa percepção da gente e do que a gente está desempenhando, o papel que a gente desempenha na nossa vida. É isso que vai melhorar, né? E a gente realmente a gente mesmo não estando na política, a gente fomentar projetos. Você que está aí na sua casa, você pode fomentar projetos na sua mente e passar para algum político. Muita gente faz isso, né? Mas realmente isso deveria ser levado mais a sério, né? Porque você vê que tem pessoas que não estão lá dentro, que trabalham para os políticos que estão lá. E muitos projetos nem são deles, dos políticos que vocês votaram. São de outras pessoas, né? São de profissionais, de pessoas altamente capacitadas, ou até mesmo pessoas com boas intenções que passam para eles esses projetos. Então, gente, o que deve acontecer realmente, né? Já repetindo pela terceira vez, é uma reformularização da política brasileira, né? Quem deve estar lá dentro deve honrar, deve ser profissional, deve ser pago como um profissional e não pago salários altíssimos, né, para ficar lá não fazendo nada. Deve ser um profissional comum, deve ganhar um salário um salário médio para estar lá, um salário para ele viver a vida, né, bem e desempenhar o seu papel lá dentro, e não um salário alto, né, e ainda com regalias, né, igual tantas regalias que os políticos têm, que não precisa, porque o salário deles já dá para eles ter muito mais do que aquelas regalias, né, oferece ali, que já é um salário alto, né. Então deve ter um salário médio, o político deve ter um salário médio para poder estar ali e desempenhar as funções que desempenha com respeito, com honestidade, com exatidão. Devem ser profissionais e não simplesmente políticos ali que vão ser colocados ali para ficar brigando, para ficar debatendo coisas, né, e milhão para cá e milhão para lá, né, e corrupção e nada mais, né, se resolve. Porque é isso, gente. Porque o político, gente, o presidente, ele nada mais é do que um laranja lá dentro. Lá dentro ele vai ter que fazer acordo. Então vocês não precisam brigar por causa do presidente, de quem foi eleito ou não. Isso não tem valor nenhum, gente. Lá dentro rola acordo, coisa escondida, muita coisa errada. É isso que tem que acabar. É isso que tem que acabar, gente, né? Então é isso aí, gente. O que eu venho falar para vocês é isso. Precisamos de reformular o sistema político brasileiro. Só assim que a gente vai ter, gente. Realmente, né? Só assim que a gente vai ter uma política honesta aqui para poder trabalhar para o povo. Só assim. E aí já deixo essa mensagem para vocês, gente, dizendo também que espiritualidade também fala de política e fala de tudo também. A gente fala de tudo, a espiritualidade rege tudo, né? Então a gente tem que falar, a gente tem que debater isso e precisamos, mais uma vez dizendo, reformular o sistema político brasileiro. É isso aí.